Tudo bom, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Vou fazer aqui uma introdução agora de um rei e o que que tem uma narrativa que é construída na história de um determinado país, assim dizendo, que tenta mudar um pouco o sentido da palavra. A gente vai falar um pouco da figura do rei Silo e eu fiz primeiramente uma consulta nessa biblioteca universal que temos na internet, a Wikipedia. E eu peguei as versões em português, em castelhano e em galego, que vai nos revelar três narrativas distintas. E todas são prisioneiras de enquadramentos políticos modernos. A divergência mais evidente surge exatamente na questão central desta série, a distinção entre Galécia e Galiza. E é claro, como que ela é manipulada pelas historiografias castelhana, a galeguista também, e como que a historiografia portuguesa acaba embarcando em uma dessas narrativas. Então vamos às três Wikipédias, as três narrativas. A primeira, a nossa, no caso, a versão portuguesa, que menciona Silo das Astúrias. Ela segue a historiografia tradicional luso-ibérica. Tem sempre esse título. O rótulo é Silo das Astúrias. E é um reino que faz referência a um suposto reino das Astúrias. Aí, nesse caso, centra-se também na transferência da sua capital para Právia, né? A primeira capital foi Cangajonis, a segunda foi Právia. Nessa versão, fala do diploma do rei Dom Silo, de 775, que, nesse caso, concede propriedades a um lugar chamado Tabulata. Bom, seria mais ou menos o que seria hoje travada, né? Em galego, trabada, ali em Luques, que seria Lugo, né? Ou seja, já está mencionando uma região que sugere ser a Galiza. Afinal de contas, Lugo pertenceu à Galécia e pertence hoje à Galiza. Na versão em português, mesmo usando essa etiqueta Astúrias, o próprio texto admite a atuação jurídico-política de Silo na Galiza. Ou seja, ela, mesmo que indiretamente, ela pressupõe que existe um corpo chamado Galiza e um corpo chamado Astúria. Então mostra que no seu governo ultrapassava qualquer núcleo restrito àquele universo asturiano, tá? Isso coincide com a visão de um papa que a gente vai mencionar daqui a pouco, que é o Papa Honório III. Ele acaba mencionando Oviedo e Lugo, que pertenciam a essa mesma Galécia histórica. Bom, a segunda versão que temos aqui é a versão castelhana, claro, obviamente vai citar Ciro das Astúrias, né? Então, claro, eles criaram essa ideia de Reino das Astúrias. Então, é a mais expressa construção nacional espanhola do século XIX, galera. Então, vou mencionar o título de Rei das Astúrias, de uma dinastia asturo-leonesa, tem até um quadro, né, um ícone lá que foi feito do primeiro reino espanhol, que para sustentar essa ideia do primeiro reino espanhol, né, é um quadro que aparece no Museu do Prado, né. Então, isso. E tem um foco quase exclusivamente nessa cronologia interna das Astúrias, tá? Bom, também aborda esse diploma de Lugo, que aparece apenas de uma forma mais lateral, tá? A narrativa castelhana ela vai construir um silo regional. Então, ele está limitado e encaixado no mito historiográfico que foi de Modesto da Fonte, né? E temos a versão galega que menciona Silo Rei, né? Então, aqui ela é uma versão mais politizada e mais distante da tradição documental latina. O que a gente nota na versão galega é que ela coloca o título apenas, é um título neutro. Ela menciona Silo como rei. Ela não evita o termo rei das Astúrias, tá? Então, inclusive, eles fazem um link para a pessoa que está tendo uma discussão ali que reivindica explicitamente que Ciro teve ou deveria ser tratado, né, como rei da Galiza ou príncipe galego, né? Então, é a primeira controvérsia que a gente já pode apontar aqui, né? Então, eles tentam trazer uma Galiza de forma anacrônica. A gente vai entender isso com mais detalhes, tá? Bom, e a única coisa que eles acusam é que a crônica
As crônicas de Afonso III seriam uma propaganda política, né? É bom a gente lembrar que essas crônicas medievais, de certa forma, elas fazem alguma propaganda de tentar levar esses reis a um passado visigótico, etc, etc, né? Mas também é bom a gente lembrar que muitas dessas crônicas, quando elas favorecem alguns atores, eles acabam utilizando, né? Então eles falam mal, mas quando para ajudar, eles vão falar bem delas, tá bom? E como eu falei, essa versão em galego ela está tentando reinterpretar essa Galécia, a Galécia medieval, como se fosse uma Galiza propriamente dita. Então, vai absorvendo Astúrias e Leão no imaginário galeguista. Então, asturianos e todas aquelas pessoas que vão fazer parte daquela entidade chamada Leão, elas são galegas. Bom, é, portanto, a versão mais revisionista, guiada pela ideia de que Galéxia é a mesma coisa que Galiza, uma equivalência linguística que só existe basicamente no castelhano e no galego modernizado, e não no português e nem no latim. Bom, como eu citei no começo, eu falei do Papa Honório III, né? E do ponto de vista dessa partida de uma revisão historiográfica. É, o Papa Honório III, ele escreveu um texto, está em latim, claro, que menciona Obeto urbis Galatiae, olim regia, fundata regnante Silo, regi Galatiae, principes Galatiae sede transtolerante regionem. Bom, pessoal, essa frase é do início do século XIII e ela é fundamental para desmontar tanto o mito castelhano do Reino das Astúrias, quanto também esse novo mito galeguista de uma Galiza gigante. Para a gente entender bem, o rei Silo ele morreu no ano de 783. A citação de Honório III ela foi feita no início do seu pontificado, por volta de 1216 a 1218. E é isso que a gente precisa entender. Uma distância de 430 a 435 anos separa a morte do rei Silo, para a formulação papal Oveto Urbis Galatiae, regnante Silo Regi Galatiae. Esse intervalo é essencial para a gente entender a força da tradição institucional que vai ser preservada ao longo de 4 séculos. Também a memória contínua dessa Galécia na igreja. E também como Roma ainda reconhecia Silo como rei da Galécia, mesmo 400 anos depois. Tá, mas quem foi Honório III? Ele foi um papa do período de 1216 até 1227. Então, ele era romano, ele era aristocrata, ele era chanceler, ele foi chanceler antes de ser papa, inclusive. Ele tinha um profundo conhecimento da história institucional da própria igreja. Obviamente, também ele era uma autoridade em questões de sucessão e jurisdição episcopal na própria Ibéria. E ele conhecia, de certa forma, ou através de alguns estudos, né, dessa memória suevo-visigoda e o papel central da Galécia na reorganização cristã após a queda do reino visigodo, ou seja, após o ano de 711. Então, Honório não escolhe palavras ao acaso. Cada termo é jurídico e não geográfico. Bom, a gente está falando do tempo do Honório III, beleza? Então a gente está falando sobre uma citação que sugere em documentos papais sobre disputas entre Compostela, Braga e Oviedo, debates sobre a primazia dentro da Igreja Galaica, da necessidade de determinar a antiguidade e a jurisdição das sés, e reafirmação da continuidade entre a Galécia tardo-antiga e o reino contemporâneo, que se faz presente com o trono central em Leão. Naquele momento, o esplendor era Leão, a força estava em Leão, né? Ele era que regia, que comandava toda aquela Galécia. E é isso, pessoal. Não tem terror. No tempo de Honório, Leão era a capital do reino. Esse é o tempo de Afonso IX, tá? Compostela reclamava a sua primazia naquele momento. Assim, essa frase é uma espécie de argumento institucional, né? E não é uma memória casual. Nesse sentido real, nós temos aqui uma fórmula latina: Obeto urbis Galatiae. Oviedo é declarado como uma espécie de cidade da Galécia, né? Então, ela não é uma entidade asturiana isolada. Então, aqui nós temos a intenção de
reafirmar a identidade galaica ou asturo-galaica da região e enquadrar Oviedo na antiga Galécia suevo-visigótica, né? Tem muita gente que gosta de falar Galécia sueva e esquece que os visigodos fizeram um passeio ali depois, durante 126 anos, tá? Negar é muito feio. Bom, depois segue na frase dele, né? Aqui a gente pode interpretar como intenção que essa frase diz bem sobre reforçar direitos da sede Oviedo. Também ela está falando, nas entrelinhas, que está tentando inserir, ou está inserindo o Oviedo nessa continuidade da realeza galaica e, de alguma forma, nós podemos interpretar que aqui está sendo invalidada leituras regionais tardias, ou seja, Reino das Astúrias. Seguimos para outra parte. Fundata regnante Silo, Reg Galetiae. Honório aqui define Ciro como rei da Galécia. Aqui a gente está preservando a linha de continuidade romana, sueva, visigoda e pós-711. Estamos mostrando aqui o poder régio que nasce dentro da Galécia. E aqui estamos eliminando leituras nacionalistas posteriores. Seguimos depois, Principis Galatiae sede transtolerante legione. A aristocracia asturo-galaica transferiu a sua sede para Leão. E aqui temos aqui uma definição bem clara. Leão não é uma Astúrias ampliada, mas a mesma Galécia com uma nova capital. Então aqui temos uma continuidade institucional e não uma ruptura. Em síntese, o que Honório afirma é que Oviedo pertencia à Galécia e que Silo era rei da Galécia. A transferência da sede para Leão manteve a mesma entidade política. E isso vai derrubar o mito espanhol do Reino das Astúrias, a visão castelhanizante que restringe a Galécia, né, a um ponto como se fosse um anexo ou algo desse tipo, e a leitura galeguista também, que transforma a Galécia inteira numa Galiza atual. E aqui eu passo para o problema historiográfico moderno. Galécia não é a mesma coisa que Galiza. A gente tem que insistir porque as pessoas se apresentam toda hora no nosso grupo para poder reafirmar os seus dogmas. Trata-se de mostrar que a Galiza era apenas uma parte dentro dessa Galécia. O erro galeguista nasce da simetria castelhana. Galécia em latim, Galícia em castelhano. Daí essa falsa equivalência. A Galécia foi ontem e a Galiza é hoje. O português destrói esse erro ao manter duas palavras distintas. Galécia, uma entidade tardo-antiga e alto-medieval. E Galiza, a região medieval posterior. Como também a gente pode exemplificar ao andaluz. Andaluz é diferente de Andaluzia. Galécia é diferente de Galiza. Agora a gente entra no caso de Silo, uma prova histórica contra os anacronismos. Temos aqui origem e legitimidade. O Silo provém de uma região de Cancas e ali do Vale de Nalon, né? Uma zona integrada nessa Galécia visigótica. A sua ascensão ela segue padrões visigodos, um consenso aristocrático, um apoio eclesiástico, um casamento com nada mais nada menos que Adosinda, e que fazia parte da linhagem régia, era filha de Afonso I. Então, essas elites asturianas são elites asturo-galaicas dentro desse setor cantábrico, herdeiras dessa estrutura visigoda. O governo de Silo foi entre 774 até 783. Ele consolidou o poder no arco galaico-cantábrico, ele reforça instituições visigóticas, ele fundou Právia como sede régia, ele atuou juridicamente na parte ocidental, na Galiza, porque é mencionado Lugo, provando que ele governava a totalidade da Galécia. E como memória, a sua sepultura está em Santianes de Právia, confirma a continuidade régio galaico-visigoda e não uma entidade asturiana. A gente conclui aqui, depois a gente vai entrar em outras citações, mas fica bem claro aqui que não existiu um reino isolado das Astúrias entre os séculos VIII e o século IX. Também não existiu uma Galiza enorme que vai absorvendo Astúrias e Leão, beleza? Asturianos nunca foram galegos, muito menos os leoneses. Existiu sim uma Galécia romana, sueva e visigótica. Após 711, essa estrutura continua como Gallicense Regnum, né? Primeiro
Cangas, Právia, Oviedo, depois Leão, né? Honório III, ele preserva essa continuidade. E o português, a língua portuguesa, mantém viva a distinção entre Galécia e Galiza. E no galego padronizado e no castelhano não temos essas formas, né? Só tem Galécia em latim e Galiza atualmente. Esse é o problema. A frase de Honório III ela é decisiva porque ela revela a verdadeira geografia política do Noroeste, uma Galécia ampla, coerente e contínua, que nem esse nacionalismo espanhol, castelhano, nem o nacionalismo galeguista consegue encaixar nas suas narrativas modernas. E é isso aí, pessoal. Até a próxima treta. Um abraço.